O IML concluiu o laudo sobre as causas da morte do menino Pedro Henrique, morto no dia 12 de junho em Ribeirão Preto. O documento de 60 páginas já está nas mãos da delegada responsável pelo caso. Na manhã de hoje, os médicos responsáveis pelo laudo com as informações sobre a morte do garoto Pedrinho, José Eduardo Veludo e José Arnaldo Melk, reuniram a imprensa para divulgar os resultados. O laudo, com mais de 60 páginas, foi entregue na manhã de ontem à delegada responsável pelo caso. O estudo foi minucioso e pesquisou todo o passado da criança. Mais uma vez, os médicos confirmaram a morte por embolia pulmonar gordurosa causada pela fratura no pulso. Além disso, foram constatadas mais de 60 equimoses pelo corpo e algumas fraturas que teriam sido causadas por aproximadamente 20 dias antes da morte de Pedrinho. De acordo com os médicos, o tempo entre a fratura do pulso e a morte seria de 12 a 36 horas, o que mostra que a criança sofreu bastante. Então eu acredito que foi lenta e gradualmente foi embolizando, de pouquinho em pouquinho. Um sofrimento gradual. Isso. Essa criança, nós detectamos que o cérebro estava muito edemaciado. O cérebro normal para essa idade pesa 1.200 gramas. O dessa criança pesou 1.400 gramas. E isso é edema, é água. Por que ocorre esse edema no cérebro? É o sofrimento. Vai aumentando a taxa de gás carbônico no sangue, CO2 circulando, e isso vai jogando água para fora. É uma tentativa de equilibrar a situação. Os pais do garoto afirmavam que ele havia ingerido um produto químico chamado Semorim, mas o laudo não indica indícios da substância. O toxicológico, de cara, a gente tinha decidido não pedir mais. Mas como estava, porque tínhamos certeza que não tinha o Semorim. Não tinha essa história do Semorim, era uma falácia. Mas como insistia-se tanto, a gente, para se resguardar, nós solicitamos ao laboratório do IML lá de São Paulo que fizesse esse toxicológico. E o resultado veio, como era esperado, negativo. O garoto Pedro Henrique Marques Rodrigues, de 5 anos, morreu no dia 12 de junho. Os dois principais suspeitos do crime seriam a mãe e o padrasto da criança. O padrasto de Pedrinho, Juliano Gunello, e a mãe, Kátia Marques, foram ouvidos ontem no setor de homicídios da Delegacia de Investigações Gerais de Ribeirão Preto. A delegada responsável pelo caso, Maria Beatriz Moura Campos, não pediu a prisão preventiva do casal, mas os indiciou por maus tratos. O advogado que defende a mãe e o padrasto do menino, Luiz Carlos Bento, disse que o laudo do IML apresenta várias contradições e que vai pedir esclarecimentos aos peritos. Segundo ele, não foram encontradas marcas de violência no menino Pedro Henrique e também não houve nenhum tipo de agressão praticada pelo casal.